Fala aí, pessoal, que é o Zé. Começo agora com o que provavelmente vai ser a última série de vídeos deste bimestre. Estamos na semana 7. A minha intenção é, além de fazer essa aula conceitual, resumo razoavelmente breve do conteúdo da semana, a resolução de alguns dos exercícios da lista, não todos, novamente. Normalmente essa é uma semana que o pessoal não estuda, né? Boa parte dessa matéria muito provavelmente não vai cair diretamente na prova, principalmente gravitação. Gravitação eu nunca vi cair na prova de Física 1. Mas better safe than sorry, certo? Outro recado, grupo do Telegram. Quem ainda não se juntou, o link está na descrição, quem se interessar. Vocês vão ter à disposição alguns conteúdos extra, né, para estudo, links para outros grupos, tanto do Telegram, WhatsApp e canais do YouTube, de física ou de outras matérias, não tem problema nenhum compartilhar esses grupos. O pessoal também está usando bastante para passar informações sobre as aulas mesmo da Univesp, problemas da Univesp, etc. Para quem acha que não vale a pena porque o bimestre está acabando, muito provavelmente, se nada for um grande impedimento, eu vou continuar com o canal no próximo bimestre. Então vou trabalhar com Física 3 para o pessoal que vai entrar no 5º bimestre. E também Física 2 para vocês que estão fazendo Física 1 neste momento. Tá legal? A gente já tem um material de Física 2 no canal, vocês podem acessar à vontade. Vamos ver o que dá para fazer com Física 2. Minha prioridade vai ser Física 3, né? Mas já tem material, bastante material de Física 2, beleza? Então vamos lá, aula de conceitos dessa semana. Essa aula de conceitos, é o que eu falei, semana passada eu não assisti às aulas, ou todas as aulas do professor da Univesp. A aula de hoje meio que chega tarde para resolver alguns exercícios da lista de apoio da semana passada. Descrevendo, obviamente, o conteúdo dessa semana, a gente poderia falar sobre energia mecânica. Que, considerando somente as energias conservativas e desconsiderando muitas energias dissipativas, como força de atrito ou trabalho de atrito, a energia mecânica é simplesmente energia cinética mais energia potencial. Isso tem muito a ver com o que a gente já viu na semana passada, né? Tipo uma montanha russa, aí o carrinho sobe, desce, né? Inicialmente o carrinho está aqui, aí ele desce, aí chega aqui, vai sair de uma posição estacionária, ele começa a acelerar, chega aqui com uma determinada velocidade, e aí muitas vezes ele tem energia suficiente para subir a rampa, né? E a gente pode calcular a velocidade em determinados momentos, né? Praticamente todos os momentos a gente consegue correlacionar a velocidade do carrinho à energia cinética, a proporção da energia cinética e energia potencial. Então, o que a gente estava fazendo era justamente isso, de uma maneira mais simples. Só que agora, nessa semana, a gente entra no conceito da energia potencial gravitacional de fato. O que antes a energia potencial, que eu chamava de energia potencial, era simplesmente a massa vezes a aceleração da gravidade
vezes a altura do objeto em relação a um ponto no chão, a um determinado ponto de referência, agora será dada a energia potencial gravitacional será dada por menos G vezes M dividido por R. Então aqui, nessa fórmula da energia potencial gravitacional, a gente tem uma constante da gravitação universal, né? Se é uma constante, você só precisa decorar o número ou ele vai ser fornecido. Então não precisa se preocupar com esse parâmetro, né? Aí massa do corpo maior, a massa do corpo menor, dividido pelo raio. O raio, ou ele é o próprio raio do corpo maior, quando o objeto está na superfície, né? Quando o objeto menor está na superfície do objeto maior, né? Por exemplo, uma pessoa na superfície do planeta Terra. Ou esse R, ele pode ser, na verdade, dado por um R mais uma altura. Aí que seria um objeto que está próximo à superfície de um planeta, né, desse objeto com massa maior, e tem essa diferença entre o centro de massa do objeto menor e o centro de massa do objeto maior. Então será o raio do objeto maior mais a diferença de altura entre o objeto menor e a superfície do planeta. Nada muito complicado. Então temos objeto maior, objeto menor. Essa formulinha quer dizer simplesmente este raio mais essa distância, de maneira que a gente consiga a distância entre o centro do objeto maior e o centro do objeto menor. Como vocês devem se lembrar da aula passada, todo aquele negócio de você ter um sistema de partículas, né, de maneira que você conseguisse calcular o centro de massa, era simplesmente para entender que normalmente entre partículas muito parecidas o centro de massa está bem no meio, né, no meio geométrico daquele sistema de partículas. Então hoje, se a gente considerar o planeta Terra como, digamos assim, uma esfera homogênea, o centro de massa estaria bem no centro da Terra. Aí você tem o raio da Terra que é conhecido, e aí você precisa interpretar o problema que está sendo apresentado para vocês resolverem, para saber se precisa ou não considerar a diferença de altura entre a Terra e o objeto. Então, a partir do cálculo dessa energia potencial gravitacional, a gente pode calcular a força gravitacional. Então aqui temos a energia potencial gravitacional, que vai ser menos G vezes Emão vezes Eminho dividido pelo raio. E a partir dessa fórmula a gente consegue a força gravitacional, que é simplesmente a derivada dessa fórmula, dessa equação, em relação à distância. Então a gente vai ter que a força gravitacional vai ser menos G, que é uma constante, vezes Emão vezes Eminho, também são constantes, as massas não se alteram, dividido por R ao quadrado. Uma certa aproximação, né? Eu sei que na aula o professor usou uma fórmula um pouco mais complicada, mas no fim das contas é isso. Essa força gravitacional quer dizer simplesmente que quando eu tenho dois corpos dotados de massa, existe uma energia potencial, né, causada pela presença desses dois corpos no espaço. E por conta dessa energia potencial, acaba gerando uma força. Tudo bem?
A questão da direção e do sentido da força, ela é um pouco complicada, então vocês precisam prestar muita atenção e nem sempre o sinal, né, das forças vão ser muito fáceis de entender, né? Eu também tenho aliás, uma certa dificuldade para interpretar o sentido dessa força. Por exemplo, se a gente está considerando como referencial o centro do corpo de massa maior, né, como é o normal, essa força ela vai ter sendo gerada nos dois corpos, obviamente. Só que se você tomar como base o centro do planeta maior, essa força vai estar numa direção radial em relação ao centro do planeta maior, ou do corpo maior, só que a força vai estar negativa, né? Vai estar apontando na direção do centro de massa. E obviamente essa força ela vai estar presente nos dois corpos por conta da terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Se este corpo puxa este corpo menor com uma determinada força, quer dizer que esse corpo menor também puxa esse corpo menor com a mesma intensidade de força. A questão é que essa força aplicada num corpo menor, ela produz muito mais resultado. Imagina eu na superfície da Terra, a Terra está me puxando com uma determinada força, que é a minha própria força-peso, só que eu também estou atraindo a Terra. Só que eu sou pequenininho, então a força que a Terra exerce em mim, ela é considerável. Agora a força que eu exerço na Terra é desprezível em relação à massa dela. Se vocês forem considerar a segunda lei de Newton, força igual massa vezes aceleração, essa força, que é a mesma força que está sendo atuada em mim e no planeta Terra, a aceleração vai depender da massa. Tudo bem? Minha massa muito pequena, então vai ter uma aceleração razoável. A massa do planeta é muito grande, então a aceleração vai ser ínfima. Sem falar que, obviamente, tem várias outras pessoas e objetos no planeta. Então, mesmo se fosse considerado, é capaz que ia assumir por conta da resultante. Tudo bem? Mas só brincando um pouco com a fórmula, tentando tornar esse assunto mais didático. Bom, só a título de conhecimento, esse G, o valor dele é 6, já estava errando. 6,673 vezes 10 a menos 11. Aí a unidade desse parâmetro é um pouco complicada. Metros cúbicos vezes quilograma a menos 1 vezes segundo a menos 2. Então a unidade é metros cúbicos por quilograma por segundo ao quadrado, né? Então não é uma unidade que a gente consegue interpretar de maneira fácil. Mas ela é uma constante, ela vai acabar aparecendo dessa mesma maneira, com esse mesmo valor, em praticamente todos os exercícios que a gente for resolver. Exceto quando acontecer o caso de a gente conseguir eliminar esse parâmetro da fórmula de alguma maneira matemática. Então a gente pode determinar, por conta daquela fórmula anterior, a aceleração da gravidade em um corpo qualquer.
que vai ser a constante de gravitação, vezes a massa do corpo, dividido pelo seu raio ao quadrado. Então, é nesse momento que é importante lembrar que um corpo qualquer, né, qualquer corpo dotado de massa, mesmo se ele estiver sozinho no espaço, ele vai gerar um campo. Isso vai ser um campo gravitacional, que ele é esférico. Ele vai se espalhar nas 3 dimensões. Ele vai ser proporcional, obviamente, à distância do corpo, que a gente viu naquele raio da fórmula anterior, né? O raio mais a diferença de altura. Uma outra forma de enxergar o campo gravitacional é como se fosse uma distorção no espaço. Porque o campo gravitacional ele não é exatamente um campo magnético. Ele não é gerado pela presença de cargas positivas e negativas. Vocês podem entendê-lo como se fosse uma distorção do espaço pela presença de uma massa. É claro que quanto maior for a massa desse objeto que está gerando esse campo gravitacional, mais esse campo vai ser sentido pelos objetos que estão em volta. Mas qualquer objeto dotado de massa, ele é capaz de distorcer, né, o espaço à sua volta. Mas, obviamente, né, a gente que é dotado de massa, a gente consegue distorcer o espaço, mas de uma maneira tão ínfima que a gente só consegue calcular o número, né, mas dificilmente a gente conseguiria perceber através das interações cotidianas. Tanto que tem um exercício na lista de apoio para calcular tanto a energia potencial gravitacional entre duas pessoas quanto a força. E a gente vai ver depois que é uma força extremamente pequena. Então, calculando a aceleração da gravidade de um corpo qualquer, eu preciso da sua massa e do seu raio, né, da distância do centro até a sua superfície. Então quer dizer que objetos muito massivos, eles vão ter uma aceleração gravitacional maior. Só que para objetos massivos, se o raio for muito pequeno, vai ter uma mudança maior, né? Crescer a massa ou crescer o raio faz muita diferença. Se vocês lembram de matemática básica, a aceleração da gravidade de um corpo é diretamente proporcional à massa. Então, se a massa aumentar 2 vezes, a aceleração da gravidade vai aumentar 2 vezes. Agora, se o raio aumentar 2 vezes, então agora você não vai estar dividindo por um raio, você vai estar dividindo por 4 vezes o raio, uma vez que ele está ao quadrado. Se o raio aumentar 2 vezes, então você vai estar multiplicando por 4 vezes aquele raio original. Então quer dizer que a aceleração da gravidade para a mesma massa vai cair em 1/4. Isso quer dizer, né, está envolvendo a densidade do planeta. Planetas menos densos, né, planetas gasosos, eles vão ter uma aceleração da gravidade proporcionalmente menor a planetas rochosos, que são mais densos. Então é só isso que eu queria mostrar para vocês, né, uma pequena interpretação dessa formulinha. Uma outra fórmula interessante, né, uma observação interessante, é com relação à velocidade de escape, que é dada por velocidade de escape ao quadrado é igual a 2 vezes Gzão vezes Emão, né, que é a massa do corpo, onde está o objeto, dividido pelo raio do objeto, né, do planeta, por exemplo.
Outra maneira de calcular a velocidade de escape, quando você não tem a massa do planeta do qual você quer escapar, a velocidade de escape ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração gravitacional na superfície vezes o raio do planeta. Antes de entrar nessas considerações, eu gostaria de falar alguma coisa que eu deveria ter já falado uns minutos atrás. É com relação à gravidade. Então a gente vai voltar nessa fórmula. Uma coisa interessante dessa fórmula é que além da gente conseguir calcular a aceleração gravitacional de qualquer corpo, né, dotado de massa e que tenha o raio, a distância do centro até a borda do planeta, a gente consegue calcular a aceleração da gravidade, a gente consegue também calcular a aceleração da gravidade a grandes distâncias, ou melhor dizendo, distâncias consideráveis da superfície desse planeta. Então, se eu tenho o planeta Terra, por exemplo, eu sei que por conta da distância do centro até a superfície, eu tenho uma aceleração de aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. O que até muitas vezes a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado para resolver alguns problemas. Só que por conta da expansão do campo gravitacional, né, embora ele seja contínuo, ele se expande. Esse campo ele tem um alcance. E por conta da, digamos assim, dissipação dessa energia com relação ao espaço que ele alcança, né, então a uma certa distância da superfície do planeta eu vou ter um campo assim. Agora a energia ela vai estar dispersa numa superfície maior. Imagina que esse círculo, eles são na verdade cascas esféricas. Essa casca esférica vai ter uma superfície, né, uma superfície de uma esfera, e essa casca verde vai ter uma área de superfície muito maior. Então, por conta dessa, digamos, dissipação, né, a gente vai despender essa energia numa área razoavelmente maior. Então, o campo gravitacional aqui vai ser menor do que aqui, o que faz muito sentido, porque a gente está mais perto da fonte, né? Porque o que gera a energia, o potencial gravitacional, é o acúmulo de massa num determinado ponto no espaço. Pois bem, tudo isso eu estou mostrando para demonstrar para vocês que a aceleração da gravidade em um corpo qualquer, como o planeta Terra, ela depende da distância que a gente está da superfície. Para pequenas distâncias, né, que a gente até usou para resolver os exercícios até semana passada, a gente usava um desses dois valores que era dado, fornecido pelo exercício. Por quê? Porque a gente estava em distâncias muito pequenas em relação à superfície. Então, era um objeto que caía de 1000 metros de altura, um objeto que caía de um prédio, alguma coisa assim razoavelmente baixa ou pequena em relação ao raio da Terra. O raio da Terra é de 6,37 vezes 10 a sexta metros. Então são 6.377.000 metros. Então, se eu estivesse trabalhando com um objeto sendo derrubado de uma altura 100 metros até o chão, é claro que aqui eu teria uma aceleração da gravidade e aqui eu teria uma segunda aceleração da gravidade. E essa aceleração ela seria proporcional
a distância do objeto em relação ao centro da Terra. Isso é óbvio. Só que matematicamente falando, né, eu teria que calcular essa aceleração para, no lugar desse raio, seria o raio da Terra mais a altura inicial. E depois, somente com o raio da Terra, porque aqui o objeto estaria no solo. Então seria 6.370.000 metros mais 100 metros. Então ficaria uma diferença desprezível. Então a gente acaba aproximando que na superfície do planeta, para distâncias muito pequenas, a gente considera simplesmente a aceleração igual a 9,81 metros por segundo quadrado, como se tudo estivesse passando na superfície do planeta. Agora, quando a gente trabalha com, por exemplo, lançamento de satélite, que aí é mais de 300 quilômetros de altura, então a gente já está nessa casa decimal deste valor. Então já faz algum sentido, já faz alguma diferença no cálculo da aceleração da gravidade. Então, resumindo, a aceleração da gravidade depende da altura ou da distância em relação ao centro do planeta. Espero que essa parte tenha ficado clara, porque vai ser bastante importante. Bom, agora com relação à velocidade de escape. Vocês se lembram, no comecinho da aula, que eu coloquei aquela fórmula. Energia mecânica vai ser igual a energia cinética mais energia potencial. Aliás, é menos aqui, né? Menos energia potencial. Então, se eu lançar um objeto com uma determinada velocidade, a energia, o equilíbrio de energia dele vai fazer com que a velocidade diminua, né, à medida que ele se afasta do planeta Terra por conta dessa energia que está atuando em cima dessa energia cinética. É o que vocês se lembram quando eu lançava um objeto para cima, aí ele caía. Então, tinha um solo, eu lançava um objeto, ele subia até uma determinada altura, que eu podia calcular através daquelas equações horárias. S0 mais V0t mais t ao quadrado sobre 2. Onde esse A, que é a aceleração, era a aceleração da gravidade. Lembrando que é negativa porque ela é por conta da orientação dela. Agora, para a energia mecânica, a gente vai considerar a influência da energia potencial, que vai estar trabalhando contrária à energia cinética, né, que ela vai estar tentando puxar o objeto de volta. Um objeto está querendo sair do planeta, a energia potencial vai estar puxando ele de volta. Só que se vocês se lembram, quanto maior for a distância do objeto ao planeta, menor vai ser a energia potencial. Então, à medida que a energia cinética, ou a velocidade do objeto está diminuindo, a energia potencial que o planeta está exercendo sobre esse objeto também está diminuindo. É por conta da distância entre os dois objetos. Então, vai ter uma velocidade tal que a energia cinética não vai conseguir ser anulada pela energia potencial em nenhum ponto no espaço infinito. Então quer dizer que o objeto vai ser lançado, ele vai indo, a velocidade vai diminuindo proporcionalmente à distância, né, por conta da energia potencial. Só que ela não vai diminuir num passo, a energia cinética não vai diminuir num passo, que o objeto chega um momento que ele pare e começa a cair de volta no planeta.
E essa velocidade é dada por essas duas fórmulas. Legal? Então a gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso nos exercícios. Então percebam que essa questão da energia potencial gravitacional é muito parecida, bastante análoga àquela energia potencial que a gente estava trabalhando até semana passada. Só que agora, como as distâncias são maiores, a gente tem que considerar novos parâmetros. A gente tem que considerar que a aceleração da gravidade é variável, não é uma constante. A gente tem que considerar que as forças são conservativas, então independe do caminho. Então tudo fica um pouco mais complicado. Bom, para terminar, eu queria entrar numa parte que eu tenho quase certeza absoluta, mas eu não posso deixar de comentar, que é leis de Kepler, de gravitação. Bom, um pouquinho de gravitação para quem não sabe. Gravitação é, de uma maneira bastante simples, é simplesmente as condições necessárias para que um objeto fique em órbita em relação a um corpo maior. Se bem que muitas vezes, né, dependendo das condições, você pode ter dois corpos com massas bem aproximadas orbitando um em relação ao outro. Como no caso de estrelas binárias. Quem ficar curioso, procure o que são estrelas binárias. Aí então você não tem exatamente uma órbita simples, mas é uma coisa muito mais complicada do que a gente quer entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar de uma maneira melhor. Bom, então vamos começar pelo básico. Então eu tenho um planeta. E da superfície desse planeta eu atirei um objeto. Arremessei ele no espaço. Só que eu arremessei ele com uma determinada força. Então ele descreveu um percurso parabólico, né, que a gente já está acostumado a lidar, né, calcular pelas equações horárias. Se eu atirá-lo, arremessá-lo com maior força, ele obviamente vai ter um alcance maior. Só que o tempo de queda vai ser não muito diferente. Bom, dependendo da altura ele vai, né? Bom, a questão é que se eu arremessá-lo com força bastante, ele vai cada vez alcançando distâncias maiores, né? Altitudes maiores para o mesmo ângulo de tiro. Então vai ter uma determinada velocidade que ele vai entrar em órbita, ele não vai cair mais. E por que ele não vai cair? Porque vai ter um certo equilíbrio entre as forças que estão atuando nesse objeto. Ele vai ter uma força, vai ter a força peso do objeto, vai ter uma força centrífuga. Então, o equilíbrio dessas forças vai fazer com que o objeto fique eternamente caindo, sendo que a resultante dessas forças vai ser simplesmente o suficiente para mudar a trajetória do objeto, mas não vai permitir que ele caia. E por que um objeto cai normalmente? Porque tem vários fatores atuando sobre ele. E, sim, ele vai ter uma velocidade tangencial. Então ele não vai cair por conta de um equilíbrio diferente do que a gente está acostumado. Um objeto cai normalmente porque
a velocidade dele foi tal que ele alcançou determinada distância, tem resistência do ar para ser considerada, né? Já numa certa altitude, não tem resistência do ar, ou praticamente não tem resistência do ar. Então, o objeto fica caindo eternamente. Ele fica em, digamos, uma órbita quase que infinita. A Estação Espacial Internacional, por exemplo, ela tem uma órbita, né, uma altitude em relação à superfície em torno de uns 300 quilômetros, e ela cai, pouco a pouco ela cai, tanto que ela precisa ter a órbita corrigida de vez em quando. Mas a questão é que não é um ambiente de exatamente baixa gravidade, ou de gravidade zero, como muita gente pode achar. O que acontece é que é como se você ficasse caindo eternamente e nunca encontrasse o chão. Para quem já leu, assistiu o Guia do Mochileiro das Galáxias, é você errar o chão, você cair e errar o chão, né? Então, você numa órbita é a mesma coisa, você fica girando eternamente em torno de um centro de massa. Tá legal? Claro que precisa de várias coisas serem consideradas. Então, essa parte inicial, que eu acho que eu fiz uma explicação bem tosquinha, era simplesmente para entrar nas leis de Kepler. Kepler foi um matemático, físico, muitos consideram ele o pai da ficção científica, foi perseguido pela Inquisição, foi um dos maiores cientistas, uma das maiores mentes da humanidade. Mas ele devotou a vida dele em prol de uma coisa que era errada, que era a questão dos sólidos perfeitos. Para Kepler, as órbitas dos planetas estavam relacionadas a sólidos perfeitos. Então você tinha o Sol, aí tinha Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. E ele achava que a órbita desses planetas estava contida em sólidos perfeitos. Ele chamava de sólidos perfeitos, sólidos simétricos, como dodecaedros, prismas, né, prismas de base triangular, etc. E nisso ele estava errado, mas ele desenvolveu uma série de cálculos, né, postulados, que são realmente válidos. Então são 3 leis que a gente vê nesse capítulo, né, dessa semana, curso de Física 1. A primeira lei diz que um corpo que está orbitando um corpo mais massivo, ele descreve uma órbita elíptica. Vou trocar de caneta que essa já está muito zoada. Não está muito bonitinho, mas vamos deixar assim. Então, um corpo que orbita um corpo mais massivo, ele descreve uma órbita elíptica. E o corpo que está sendo orbitado, ele ocupa um dos focos da elipse. Quando você vai desenhar uma elipse, ela tem 2 pontos focais. A circunferência pode-se dizer que é um caso especial de uma elipse, onde esses 2 polos estão no mesmo ponto no espaço. Tudo bem? Então imagine que aqui eu tenho 2 pontos sobrepostos e eu afasto esses 2 pontos e acaba alterando, né, o formato da figura e acaba chegando numa elipse. Então quando chega numa elipse, essa primeira lei de Kepler diz que
corpo que está sendo orbitado ocupa uma dessas duas posições. O interessante de uma órbita elíptica é que a velocidade, lembram-se que a velocidade tangencial do corpo, ela não é constante. Então nessa posição ela vai ter uma velocidade, nessa posição vai ter uma velocidade. Nessa posição vai ter uma velocidade. E aí a gente consegue até definir posições onde a velocidade é maior. Vamos pegar os dois extremos, né? A posição mais perto do corpo, do planeta, e a posição mais longe do planeta. Então percebam que, como essa posição está mais próxima do planeta, então nesta posição o objeto ele sente mais o campo gravitacional deste planeta. Então, para ele conseguir escapar dessa atração, a velocidade dele é maior. Já nessa posição, como ele está mais longe do planeta, a velocidade tangencial é menor. Então, essa é a primeira lei de Kepler, né, que o planeta é orbitado por um corpo e esse corpo descreve uma órbita elíptica. A elipse contendo dois focos, né, uma figura geométrica contendo dois focos. O planeta orbitado está situado em um desses focos. O interessante, um dos pressupostos dessa lei, é que por conta da velocidade ser alterada ao longo do percurso, é como se ele estivesse descrevendo, dá para aproximar, como se ele estivesse descrevendo uma órbita circular perfeita. Você poderia falar, não, mas como é que podem achar isso? Porque aqui a velocidade, aliás, o percurso é muito menor do que esse percurso circular. Ah, mas a questão é que a velocidade se altera, né? Tem uma parte que acelera, uma parte que reduz a velocidade, então aproximadamente vocês vão ver mais para frente que dá para aproximar para percursos circulares. A segunda lei diz que se você pegar um determinado trecho dessa órbita e por conta da distância entre o planeta e o objeto nessas duas posições e determinar uma área, por exemplo, num determinado instante o objeto estava aqui, um tempo depois ele estava aqui. Ele estava a essa distância, nesse instante inicial, e nesse instante, ele estava nessa distância. Se eu pegar essa área, eu vou perceber que ela é constante para todas as posições e para qualquer pedaço do trajeto. Se eu pegar a área e dividir pelo tempo, vai ser constante essa divisão, né? Esse valor que eu consegui. Então, isso tem a ver com a velocidade que ele está. Né? Se eu estou mais próximo do planeta, a velocidade é maior, então a área, aliás, o trajeto que eu consigo percorrer em determinado tempo é maior, só que pela proximidade do planeta, essa área acaba sendo proporcional a essa, percorrido o mesmo intervalo de tempo. Isso que é importante lembrar. E, finalmente, a terceira lei de Newton. Essa é boa. Terceira lei de Kepler fala dos períodos.
que o período é o tempo que leva para percorrer toda a órbita, né? Partindo de uma determinada posição, o tempo que leva para voltar para a mesma posição em relação ao planeta é proporcional ao semi-eixo maior ao cubo. O semi-eixo maior é simplesmente o raio maior dessa trajetória. Poderiam falar raio maior, né? Mas por algum motivo falaram semi-eixo. Acho que eles usam até eles usam outro símbolo. Então esse daqui é o semi-eixo maior. Então se você dividir o período ao quadrado pelo semi-eixo maior, é uma constante para todos os planetas. Porque a velocidade de um planeta está intimamente ligada à sua massa, à sua posição, obviamente, né, em relação ao Sol. Então, para todos os planetas do nosso sistema solar, pelo menos, dadas as condições, isso aqui é uma constante para todos os planetas. Então você pode comparar o período e o semi-eixo maior da Terra com o período e o semi-eixo maior de outros planetas, como Júpiter, Saturno, Plutão, etc. Tudo bem? Eu acho que isso aqui vai ser bem melhor trabalhado no exercício. Provavelmente onde vocês vão conseguir um entendimento melhor. Muitas dessas fórmulas, elas são empíricas, elas não são exatamente oriundas de um pensamento científico, né, de estudo dos parâmetros. É uma questão, foi obtida através de observações, tá legal? Então não esperem muito dessas fórmulas em questão de exatidão, mas elas se comportam de uma maneira bastante razoável, tá legal? Bom, então era isso que eu queria apresentar para vocês, gente. Eu sei que foi uma aula bem meia boca, os exercícios são razoavelmente difíceis, tá legal? Envolve muita atenção. Eu mesmo, quando fui resolver exercícios, cometi uma série de erros. Ainda bem que dessa semana tinha um gabarito, se não tinha errado feio em alguns. Felizmente eu conseguia perceber o erro por conta dos valores que eu chegava, né? Alguns valores a gente acaba percebendo que aconteceu alguma coisa errada durante a resolução. Então é preciso muito mais atenção. É o que eu falo, novo conteúdo, novos erros. Então esse é um conteúdo que eu não vejo há muito mais tempo que os outros, essa questão de gravitação, embora eu goste muito, mas como esse conteúdo traz novas fórmulas, então a gente acaba cometendo novos erros. Para conteúdos que a gente já passou, a gente está revendo, a gente sabe os erros que a gente está propenso a ter, então a gente já fica mais esperto. Agora, com relação à gravitação, a gente tem que reaprender a cometer erros e prestar atenção, tá legal? Então eu acho que era isso. A gente volta a se encontrar nos próximos vídeos com resolução dos exercícios de apoio, já que essa semana não tem atividades de avaliação. Então isso, gente, espero que tenha sido um pouco mais esclarecedor para quem já assistiu a aula da Univesp. Se tiverem tempo, não deixem de assistir a aula da Univesp. É isso. Até a próxima.